Não adianta deixar para depois das eleições, porque se há algo que a população precisa saber na hora de tomar sua decisão nas urnas, seja lá, se tiver coisa do Flávio, eu duvido, ficaria extremamente surpreso se houvesse, mas se tivesse coisa do Flávio, a sociedade tem que saber. Flávio é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mas a sociedade, é natural da sociedade a insatisfação do querer mais. Aí você experimenta o outro lado, vê que é uma bosta, aí você volta, e é sempre assim, se você olhar, a direita conserta, a esquerda vem um tempo com aquela demagogia, entendeu? Mas a sociedade raciocina assim, isso é uma psicologia da sociedade. Agora, o que aconteceu na Colômbia foi que eles realmente experimentaram o governo Gustavo Petro e viram que foi uma porcaria. A sociedade colombiana percebeu que foi um desastre. Desastre econômico, desastre moral, desastre de segurança. Tudo isso foi perceptível. Porém, o populismo de esquerda que foi utilizado lá foi fortíssimo. E eles têm áreas dominadas ainda, que eram as áreas da FARC, que agora nas eleições, inclusive, teve o voto com fuzil. O voto de fuzil. Como tem no Brasil. Como tem no Brasil. E tá cada vez mais. Nas áreas controladas pelas facções tem. E também tem o voto comprado, da mesma forma. Bom, houve a eleição, o pessoal chegou a essa conclusão, entra o Uribe de novo com seu candidato. O Uribe tinha uma senadora que era a candidata do Uribe. Aliás, eu conhecia a senadora. Pô, fantástica. Pô, a mulher, ela tinha que ter ganho a eleição, tranquilo, porque o Uribe é considerado um partido de direita. Eu esqueci o nome dela agora, me manda aqui, da senadora. Mas... que era a favorita, como franca favorita. Favorita. E o que aconteceu com o Abelardo? E é isso que é importante a gente entender. Você sabe quantos senadores o Abelardo... São 103 senadores no Senado da Colômbia. 100 senadores e 3 que são 2 especiais de comunidade indígena. E sabe que é o terceiro, depois dos 100 ali? É o presidente que perde o segundo turno. O candidato a presidente que perde o segundo turno tem uma cadeira no Senado. Essa 103 foi criada por isso. Então, vê que coisa interessante. Mas dos 100, que são os normais, sem ser essas 2 vagas indígenas e do candidato que perde o segundo turno, sabe quantos o Abelardo fez? 4. 4 senadores. Sabe quem foi que fez a maior quantidade? Pior do que o Bolsonaro em 2018. Pior do que o Bolsonaro em 2018. Agora, olha só. O uribismo, eles fizeram só do partido deles mais ou menos acho que 17 senadores, mas somando a frente de direita, eles têm a maioria. Mas a esquerda fez 25 senadores. O Gustavo Petro fez 25 senadores, e mais aquele, o 103º, que é o próprio candidato dele que perdeu a eleição. Então você vê que eles têm 26 de 103. Só que o Abelardo só tem 4. E aí, como é que faz? E como é que foi a presidência? E aí a presidência do Senado, o candidato dele perdeu para o candidato do Uribe. Então, quem venceu, quem tem a presidência do Senado é o uribismo. Uribismo. Vamos para o Brasil. Por que você viu que foi a ministra do Bolsonaro, da Agricultura, a Tereza Cristina? Por que ela não aceitou ser a vice do Flávio? É interessante. Sabe o que ela disse? Ela disse, não, eu prefiro concorrer à presidência do Senado. Olha a jogada. Por quê? Da mesma forma que aconteceu na Colômbia, você vê, quem venceu a eleição, que foi o El Tigre, e que foi o cara que teve o discurso que o pessoal falou assim, não, o discurso do uribismo foi para o centro. O discurso que a gente quer realmente, a transformação, é isso que o Abelardo de La Espriella está falando. Presidente na direita. Mas na hora de votar Não, para o Senado, quem teve mais presença política foi... O partido dele foi um partido que ele criou, que era tipo o PSL do Bolsonaro lá atrás, que entrou, que o Bivar pegou ele lá, era um partideco de um deputado só. É a mesma coisa que acontece agora. A Tereza Cristina falou o seguinte, porque você sabe quem foi que votou no candidato do uribismo, que venceu o candidato do Abelardo? Sabe quem votou com ele? Os 25 votos que deram a vitória? A esquerda. A esquerda votou no Uribe, no candidato do Uribe para o Senado. Aí você fala assim, como pode acontecer isso? Eles eram arqui-inimigos.
Por quê? Porque eles falaram assim, não, para não ter o candidato do Abelardo, a gente prefere votar no candidato do Uribe. O problema é quando o contrário também acontece. Né? Pois é, não, e acontece também. Aconteceu no Brasil. Aconteceu o tempo inteiro. Mas veja o que acontece agora com a Tereza Cristina. Sabe por que ela está falando disso? Porque, digamos, que o Flávio vença, o PL faça uma boa bancada e consiga o Rogério Marinho ser proposto para a candidatura. Isso. Digamos. A esquerda vai votar na Tereza Cristina, claro. Entendeu? Então, o mesmo fenômeno que aconteceu na Colômbia pode acontecer no Brasil. Ou seja, o centro sabe que eles podem comandar o Senado contando com os votos da esquerda. Embora eles vão votar no Flávio, a Tereza e vários do centro ali vão votar no Flávio, mas na hora de fazer a composição vai dar... Eu estou dando o exemplo da Tereza, mas pode ser outra. A composição pode... É só explicando por que a Tereza fala assim, não, eu não quero ser vice do Flávio, eu prefiro concorrer à presidência do Senado. Porque se o Flávio vence, a esquerda vai querer dar a presidência do Senado, não o Rogério Marinho. Eles vão querer alguém que eles possam negociar e eles vão querer apoiar o outro, como aconteceu na Colômbia. Então você vê que a gente olhando a América do Sul, tem um monte de coisas. Hoje, um monte de coisa interessante para observar. Para a gente aprender. E a pergunta que eu ia te fazer aquela hora ali, que a gente até quebrou ali para o meio. Você acha que a sociedade brasileira ela não tem capacidade de enxergar o que o Chile enxergou, do que o Equador enxergou quando expulsou o Rafael Correa e elegeu o Noboa, que era um garoto... Olha só, o Noboa, ele foi eleito, ele era o... Se fala Noboa, não Noboa? Em espanhol o pessoal fala Noboa. Mas o Noboa, ele foi eleito, ele era o quarto. Em algumas pesquisas ele era o quinto, ele era um garoto, ele era o cara mais novo. Ninguém... ele é filho de um grande exportador de frutas do Equador, bilionário, estudou aqui nos Estados Unidos. Mas olha que... cara da banana, né? Da banana, exportador de banana e tal. Agora, o Vidia Vicêncio, que era o candidato da direita, foi assassinado 2 semanas antes do primeiro turno, cara. Então, você vê como que estava a situação no Equador. E a população teve maturidade de dizer o seguinte, peraí, não, pô. Acabaram votando no garoto e a direita se juntou com ele e ele foi reeleito. Então, você vê que... E a pergunta que eu te faço é o seguinte, será que o brasileiro, a sociedade brasileira, as elites brasileiras não estão vendo esse nosso entorno geopolítico do que está acontecendo? Será que a gente vai ter no Brasil o que aconteceu com a Venezuela em um seguinte aspecto? O sistema não deixou a Maria Corina Machado disputar. Tudo bem. O sistema do Brasil não deixou o Bolsonaro disputar. Aí eles colocaram a Maria Corina Iores. Aí o sistema tirou Maria Corina Iores. Quer dizer, o sistema tirou o Bolsonaro, o Eduardo também foi inviabilizado, que era um nome colocado. Sim. Aí agora bota o Flávio, que seria, vamos dizer, o Edmundo Gonzalez, lá da Venezuela. Aí eles vão tirar o Flávio também? Ou seja, será que a gente vai por esse mesmo processo que aconteceu na Venezuela? Ou a gente vai ter maturidade de aproveitar essa, talvez, última janela de uma saída institucional para o Brasil não cair nisso? Tem um componente que é o componente Alexandre de Moraes, né? Que não tem, né? Que tem nos outros países. Não, tem na Venezuela tem... A produção tem o vídeo do Alexandre de Moraes tomando cafezinho com Lula aí, para passar pra gente rapidinho. Fundamental esse vídeo. Vou até tomar água aqui na minha caneca da Harvard Business School. Para desespero do Beautiful People, eu estudei na universidade que eles mais amam. Impressionante aqui. Uma caneta, gente. O que será, Gerson, que foi discutido neste café? Lembrando que na véspera, ou na antivéspera, o Alexandre de Moraes tinha ameaçado a candidatura do Flávio. Atropelando o TSE, que ele não é mais o presidente do TSE. Ele acha que é. Pois é. Mas ele é presidente do Xandaquistão, que é muito melhor do que ser presidente do Não, TSE. mas você vê aí o papel do Gilmar Mendes, por exemplo, quando ele diz que o inquérito do fim do mundo, ele tem que acabar, mas só depois das eleições, né? Quando ele coloca essa excrescência, e de certa maneira já houve entrevistas do próprio Gilmar dando sinalização de que eles podem chamar
uma responsabilidade acima do TSE para revisar o que o TSE está fazendo. Então você vê o nível de controle que esse grupo tem, que não quer admitir a possibilidade, ou seja, é como se fosse uma Nicarágua, em que pelo menos o Daniel Ortega, ele é sincero, ele diz o seguinte: não, aqui é uma ditadura e se a oposição tem chance de ganhar, os traidores, então não tem eleição. Que é a mesma forma como o Lula chama a gente? É a mesma forma, só que ali ele usa o Alexandre de Moraes, chama para tomar um café e tá ainda trabalhando como se ele fosse o presidente do TSE, como aconteceu em 2022. Será que a gente vai ter maturidade como instituição, como povo? A gente tem falado aí do jornalismo, da OAB, das nossas elites. O jornalismo parou de cobrir o Alexandre de Moraes. O jornalismo que começou o ano fazendo uma cobertura sobre o Alexandre de Moraes, o jornalismo parou. Do Banco Master, cadê os 129 milhões de motivos? Cadê a investigação? Que me preocupa, e eu chamo a atenção a isso, ao André Mendonça, que você sabe que é uma pessoa por quem eu tenho respeito, o fato do André Mendonça estar conduzindo esse inquérito a um passo que não está permitindo que a sociedade discuta um assunto que é fundamental no seu momento eleitoral. A sociedade precisa saber, a sociedade tem o direito de saber o que se passa nesses inquéritos. Ou não há nada. O próprio INSS, que está barrado ali em cima do Lulinha. A sociedade tem o direito de saber isso antes de ir às urnas. É uma obrigação do ministro André Mendonça dar sequência a esse processo. É uma obrigação, não adianta deixar para depois das eleições, porque se há algo que a população precisa saber na hora de tomar sua decisão nas urnas, seja lá, se tiver coisa do Flávio, eu duvido, ficaria extremamente surpreso se houvesse, mas se tivesse coisa do Flávio, a sociedade tem que saber. A sociedade tem que saber, a sociedade tem o direito para tomar sua decisão de maneira responsável, consequente. Eu diria, a palavra para mim, eu tenho falado muito sobre isso, você tem que ter um voto consequente, não tem problema. Você quer votar no Lula? Mas arque com as consequências. Faça essa opção de uma maneira consequente. Ah, mas então eu não quero. Então, faça o seu voto de maneira consequente. E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo e, de fato, essas investigações do Banco Master, que avançaram sobre o núcleo da Bahia, que avançaram sobre o núcleo do PT presidencial, mais próximo, isso precisa ser aprofundado. Mas vamos esperar o período eleitoral. Isso é um crime. Isso é um crime. É um crime você fazer isso. É uma traição com a população. Exato, não tenho a menor dúvida. Então a gente vive esse momento que, olhando os outros países do entorno, e eu fico assim, eu lamento que, de certa maneira, nós sejamos tão isolados, né? Não, mas repara, Chile, antes, Argentina, o maluco da Argentina, porque eu queria que isso fosse... E a Bolívia, cara? Bolívia com Evo Morales, cara. Então você pega o seguinte, na Argentina aparece um candidato maluco, com cabelo esquisito, com serra elétrica, viva a liberdade de carajo, como é que era o lema dele quando ele arrancava dizia que ia tirar os ministérios, serra elétrica, etc, chamado pela imprensa de maluco. O maluco está governando a Argentina. Castro, o defensor do Pinochet, a imprensa tinha horror ao Castro, cipaquista, assim, a imprensa fazendo um araquiri com a candidatura dele, eleito. Fujimori fala, sou filha de Alberto Fujimori, sim, esse é o meu legado, você de direita, sim, faz uma campanha de direita, eleita. O que mais? Você falou do Noboa, eleito. Quando ele vence o Rafael Correa, a candidata do Rafael Correa era mais forte. Aliás, o Castro passa ao segundo turno atrás também. Castro passa ao segundo turno atrás. Chile é o Castro. Aí já na Colômbia, ou é o Tigre. A Bolívia, cara, você quer transição maior, porque 20 e poucos anos de Evo Morales. Quanto que os candidatos fazem uma campanha à direita, assumida, com o horror do Beautiful People, com o horror da imprensa, sendo chamados. E o maior exemplo de todos está nos Estados Unidos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando
quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.